Olá, pessoal! Como estamos? Aqui a gente vai fazer uma live hoje especial com a Milene sobre inteligência emocional que muda a vida. Ela trabalha muito com PNL, então eu acredito que vai ser uma oportunidade, já tá aqui ela, da gente poder trocar, né, e se experimentar e conhecendo um pouco mais através da PNL. Eu trabalho com outras linhas e a gente vai aí somar, porque é nisso que a gente se desenvolve, né, nesse crescimento. Deixa eu chamar ela aqui. Me dá um oi pra eu te puxar. Daqui a pouquinho ela entra. Gente, hoje em Porto Alegre aqui tava um dia lindo. Quero saber como é que tava lá nos States, que é onde ela mora. Aqui. Olá, pessoal. Oi, Rosana. Oi, Tailana. Taila. Felipe, que bom que tu tá Oh, aqui. olá, Helena! E aí, que prazer fazer essa live aqui contigo. Eu que te agradeço. Vou botar aqui o nosso nome aqui da live. Aham. Tô super feliz de tu ter aceito. Muito obrigada. Que bom. Eu sei que tu tá aí cheia de projetos, então tá aqui conosco também tem um gostinho muito especial, viu? Ai, que coisa boa. Sim, cheia de projetos, porque a vida trouxe. Já trazendo até o assunto, né? Eu tô ajustando aqui o meu celular. Essa situação da pandemia, ela trouxe várias implicações para todos. E aí eu consegui realizar o meu sonho de estar aqui, né? Meu filho entrou aqui na live, ele está no Brasil com o pai dele ainda, e ele Querido, vem. E ele vem no final do ano aqui. Aí dizendo aqui que o Grêmio está empatando na arena. Ai, meu Deus. me diz uma coisa, ele vai morar contigo aí? Ele vem, ele vem para cá. Que legal. Tá bom, ele que vai nos mantendo atualizados aí do jogo, do placar, porque é importante a gente saber, né? Que o pessoal que tá aqui na live que quer também saber do jogo, a gente vai ter todas as informações aqui online. Exatamente, Pedro, tu fica aí e vai mantendo o placar, atualizando, porque hoje é quarta-feira, é dia de jogo, né, Helena? Sim, meu marido, quando eu falei para ele que a gente ia fazer a live nessa hora, ele disse: Ricardo, vai ser um pouquinho mais tarde, aquela hora que a gente tá juntinho para jantar. Ele disse: não, mas vai ter jogo do Grêmio, fica tranquilo. Eu disse: então tá. Né? Nem fiquei com sentimentos de culpa aí, porque que bom, né? Sim, sim, sim. O horário bom de live é esse horário, né? Das 8 horas, entre 8 e 9, é um horário bacana para fazer live. Pois é. Me conta como é que foi a tua ida para aí, como é que tá acontecendo tudo isso. Eu tô mandando os meus aviãozinhos aqui, vai te apresentando pro pessoal enquanto eu vou mandando Ah, os maravilha, aviãozinhos. maravilha. E assim, quem tá aqui na live, fica o convite para mandar aviãozinho, porque o tema dessa live, e quando eu e a Helena nós estávamos combinando essa live aqui, a gente trocou áudios e informações, e eu acho que se fala tanto em inteligência emocional, mas a questão é para que inteligência emocional? E de que forma que a inteligência emocional impacta a vida da gente? Tanto a falta e o que é a falta da inteligência emocional e o que é ter inteligência emocional. Então, faz a gentileza de mandar essa live aqui, mandar enfim, tem tanta gente nesse momento precisando de uma palavra de apoio, precisando entender um pouco mais, se entender um pouco mais. Então, é uma ação de bondade espalhar isso para o mundo, né? E eu sou uma que adoro, assim, quando eu estou jantando, quando eu estou almoçando, tomando café, enfim, né? Num momento por ali, eu gosto de ver o que está tendo no Instagram, porque é um momento que a gente aproveita, né? Eu muitas vezes almoço sozinha aqui, janto sozinha, enfim. E então é bacana que a gente aprende também e se desenvolve. E a questão é essa, né, Helena? Eu sempre tive um sonho de morar aqui, isso foi meu sonho há muito tempo. E o Pedro foi, quando ele era criança e eu estava divorciada, ele não queria ficar longe do pai dele. Então, eu disse, bom, vamos adiando o sonho, né? Um dia ele acontece, um dia ele acontece. E foi passando, os anos foram passando. E o ano passado eu tive um convite para palestrar aqui nos Estados Unidos, foi em fevereiro do ano passado. Ai, mas que é Antes, chique. eu dei 2 palestras aqui na cidade de Fort Lauderdale, aqui na Flórida, e foi muito bacana, porque ali
ali nasceu assim um despertar daquele sonho antigo, né? Porque eu tinha me acomodado. E quantos de nós, né? A gente tem sonhos do passado, da infância ou da adolescência, e que a gente vai deixando de lado por crenças que nos fazem perceber que é impossível realizar aquele sonho. Né? Agora, hoje mesmo eu falei com uma amiga que está no Brasil e ela disse assim: ai, amiga, tu tá perto de realizar aquele sonho de pegar uma Harley e atravessar os Estados Unidos. E aí, gente do céu, eu falei para ela, eu tinha esquecido desse sonho, sabe? Aquela coisa assim, eu tinha esquecido. Eu disse, cara, meu Deus do céu, eu não me dei conta que eu tô tão perto. Eu tô assim, a um clique de, né, alugar a moto e botar a mochila nas costas e sair pelo mundo. E até para isso precisa de inteligência emocional. Eu quero mandar um beijo aqui pro Hugo, pro Marcos, o meu cunhado. Ai, que coisa boa. Cunhado. O Fred, o meu amigo Frederico tá aqui também. Como? O Marcos foi meu colega de Rosário. A gente era da mesma turma, a gente sabe histórias um do outro que a gente não pode revelar aqui. Ai, não acredito, Helena! O Marcos é casado com a minha irmã, com a Juliana. Ai, que coincidência! Que também coincidência. não sabia, ó. A live vai nos aproximar ainda mais. Ainda mais, que legal. How do you do? I'm very good, I'm great. O Hugo falando aqui. Mas enfim. Então, assim, ó, Helena, para tudo a gente precisa de inteligência emocional. E é uma coisa, assim, sabe, de bater na mesa e dizer assim, quem tá aqui na live precisa de inteligência emocional. Porque não existe vida sem desafio. Ponto. Não existe vida sem desafio. Quem tá aqui na live e que não tem desafio na vida, levanta a mão, dá um grito aí, porque eu quero conversar contigo de perto, porque não existe vida sem desafio. Se a gente já tinha desafio antes do Covid, imagina nesse mundo pandêmico que a gente tá. Então, a gente precisa de inteligência emocional para tudo. E aí, o que é inteligência emocional, né? E as consequências disso, o que acontece com alguém que não tem. A pessoa pode perder dinheiro, a pessoa pode perder relacionamento, a pessoa pode perder amigos. Eu tenho uma amiga e ela estava passando por um momento desafiador ano passado. Ela estava passando por um momento bem complicado. Ela tinha perdido a mãe, o pai não estava legal, o relacionamento dela não estava bacana. Ou seja, ela estava com... Eu acho que só o trabalho dela que estava razoável. E aí, numa conversa com um amigo em comum, ela se alterou. E ela disse coisas que ela depois se arrependeu. E ela até me disse assim, Milene, eu por pouco não perdi uma amizade de 20 anos. Porque ele teve mais entendimento do que eu. Ele teve mais consciência e eu acho que um pouco mais de sabedoria do que eu naquele momento. Então, isso é inteligência emocional. A gente não pode, e simplesmente não pode, porque a gente não é criança mais. Existe uma diferença, né? O que difere uma criança de um adulto? É a sabedoria, é a maturidade. Tem coisas que a criança, digamos assim, é permitido para ela. É permitido ela errar. É permitido ela fazer coisas que ela precisa de orientação. Né? Tem gente que diz assim, mas eu fiz daquela forma porque eu agi de forma ingênua. Na verdade, o adulto que age de forma ingênua, ele está agindo de forma infantil, porque a ingenuidade é uma característica da infância, da criança. A ingenuidade não é uma característica do adulto. Um adulto não pode ser ingênuo. Eu fiz isso, mas agi por ingenuidade. Ela pode agir por desconhecimento de algo. Mas a partir do momento que eu vou fazer alguma coisa, eu preciso ter conhecimento e consciência daquilo que eu estou fazendo. Eu não posso pegar um carro aqui nos Estados Unidos e sair dirigindo feito louca sem razoavelmente entender as leis de trânsito daqui e de como é que a coisa funciona. Então Alguém pediu para tu repetir a frase sobre o desafio. Tá. Que não existe vida sem desafio. A Rosane. Aí eu tenho que botar o óculos aqui para ler. A Rosane, não existe vida sem desafio. E eu desafio quem está aqui na live que, né, diga assim, não, eu não tenho desafio.
Então, é tipo assim, não dá pra gente viver sem por exemplo, assim, ter feito pelo menos o segundo grau, né? O ensino médio. Fica difícil a vida sem conhecimento emocional. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender quem a gente é, para daí a gente tomar atitudes em relação a nós. Por exemplo, o que te dá, o que dá raiva, né? Qual é o gatilho que dispara a raiva? Qual é o gatilho que dispara o medo? E a gente conseguir ter a responsabilidade de trazer isso pra gente, porque o que mais existe são adultos culpando o mundo lá fora. Sim, Ai, não deu certo. Coloca num papel de vítima, sabe, Milene, que eu sempre falo, né? Que ter inteligência emocional não é a coisa mais importante do nosso dia. Mas a falta da inteligência emocional vai sim comprometer o momento mais importante do nosso dia. Seja ele brincar com o filho, interagir com um cliente que está estressado. Então, quando a gente começa a reconhecer as nossas emoções e a gente não controla as emoções, elas vêm, elas são uma reação fisiológica a algo que nos impacta, né? Então, a gente tem que passar pelo processo desse reconhecimento de... Eu brinco, né? A gente tem uma agenda tão cheia para tantos compromissos. Onde é que a gente se coloca como prioridade dentro da nossa agenda? E até para conversar com a gente. Pô, tô com um super desafio, tá difícil, tá pesado, mas poder reconhecer isso, porque às vezes nem parar para reconhecer que esse desafio tá muito complexo, a gente para. E aí, quando a gente vê, a gente tá com o cérebro extremamente dopado, sem ter feito uso de nenhum aditivo químico, né? Porém, os nossos neurônios, a questão dos próprios neurônios vão fazendo com que a gente se atrapalhe mesmo numa tomada de decisão. Nossos neurotransmissores, né? E dali a pouco, sim, eu tô brigando com alguém, eu levantei o tom de voz, e nesse momento, que eu não sei tu, mas eu acho que assim, a gente tá vivendo esse overview de 2020, a gente precisa, sim, desse reconhecimento das emoções para tomar uma decisão mais acertada. E aí eu queria escutar, assim, como é que... Eu não estudo PNL, então quero também te puxar um pouco nesse aspecto. A linha que a gente trabalha é do Meyer Salovey e também com o Daniel. Mas tem muita coisa da PNL que eu adoro, mas não sou tão experta assim como tu. Sou aprendiz de feiticeira. Eu tive a oportunidade, né? E na verdade, a oportunidade que eu criei, que eu fui atrás, que eu fui à luta, né? Então eu estudei aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, em 2013. Eu fiz a minha formação aqui na Califórnia, em PNL. Depois passado um tempo, 2015, eu vim para a Flórida. Estudei aqui fiz 2 cursos com o Richard Bandler, aqui em Orlando mesmo. Depois, em 2018, aí eu fui para Portugal e aí eu fiz a minha, digamos assim, a minha licença como treinadora pelo Instituto do John Grinder. Então, eu tenho um currículo bem coxudo, bem denso na programação neurolinguística, e é uma técnica. E por que eu sou apaixonada pela PNL, Helena? Eu escrevi um livro em que o título foi O Dia que eu me demiti, como a PNL salvou a minha vida. Pode até soar um pouco exagerado, mas foi fato. Eu me coloquei por muito tempo, e quando a gente não sabe das coisas, né, existem aqueles níveis de consciência, a gente não sabe que a gente não sabe. Eu não sabia que eu não sabia um monte de coisa. É o não saber que não sabe. É um nível de falta de consciência muito profundo. Então, por exemplo, assim, uma criança de 4, 5 anos de idade, ela não sabe que ela não sabe muitas coisas. Ela não sabe que ela não sabe, por exemplo, lidar nas redes sociais. Ela não tem esse conhecimento porque ela nem chegou lá ainda. Então, quando a gente está num nível muito cru em relação às nossas emoções, a gente tem uma falta de consciência muito grande. E aí vem justamente o que tu falavas antes, das pessoas dedicarem pouco tempo para isso. E realmente é uma lástima quando a gente
por inteligência emocional, deixa passar grandes momentos do nosso dia, né? Então, não dá para deixar isso acontecer. E a PNL, ela foi desenvolvida aqui nos Estados Unidos nos anos 70, e ela é uma ferramenta que dá base para muitas outras. Por exemplo, se a gente vai avaliar, né, a constelação familiar, que é uma das técnicas terapêuticas para resolver questões de conflitos de família e questões, né, das relações familiares, tem uma das pessoas que inspirou a programação neurolinguística foi a Virginia Satir, que a Virginia Satir foi uma das... o trabalho dela dentro da programação neurolinguística foi fundamental, e o trabalho dela dentro da constelação familiar foi fundamental também, porque o Bert Hellinger foi aluno dela. Então, que foi digamos assim, o cara que batizou a constelação familiar foi o Bert Hellinger, que foi aluno da Virginia Satir, e ela trazia as diferenças de posições perceptuais. Então, por exemplo, assim, se eu estou com um conflito com alguém, isso é muito da programação neurolinguística, que a gente chama de dissociação. Quem está aqui assistindo, presta atenção nesse nome e no que eu vou falar agora. A técnica de dissociação. O que é a técnica de dissociação? Quando estamos num conflito, obviamente, a gente tem a tendência de só percebermos o nosso lado, o nosso prisma, o nosso aspecto e as nossas considerações. E a gente parte do princípio que eu estou certa, até porque eu estou sentindo isso, então eu tenho esse conjunto de crenças, eu acredito que isso é bom, eu acredito que isso é ruim, eu acredito que isso me faz bem ou que me faz mal, e eu fico presa e refém desta forma de pensar. Tudo bem, eu tenho o direito de pensar assim, eu tenho o direito de pensar assim, não tenho a menor dúvida. O outro tem o direito de pensar também da forma como ele está pensando. Essa começa aí a diferença. Então, ok, eu me entendo, eu percebo a minha intenção nesse processo ou nesse conflito, eu sei o que eu quero, eu sei o que é importante para mim, e eu tô daqui a pouco com alguém que estou vivendo uma situação conflitante. O que é necessário, então, para que a gente faça essa dissociação? Eu começar a perceber, sair dos meus sapatos, digamos assim que a gente vai fazer um exercício de posição, né? De posição geográfica. Então, eu levanto da minha cadeira e sento na cadeira do outro. Eu visto os sapatos do outro. O que isso pressupõe? Mas quando a gente faz isso de uma forma genuína e verdadeira, comprometida mesmo, a gente começa a observar o mundo através dos olhos daquela pessoa, através dos ouvir o mundo, através dos ouvidos daquela pessoa e sentir o mundo através dos sentimentos dela. Ah, mas como assim, Milene? Isso é impossível de fazer. Não é impossível de fazer. Não é uma tarefa fácil, simples assim. Agora, quando eu olho de onde aquela pessoa veio, a cultura daquela pessoa. Por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, é um povo, são pessoas que têm muitos hábitos, costumes diferentes do brasileiro, né? Aqui, por exemplo, uma coisa que eu adoro e me identifico muito é o horário que o americano janta. O horário de janta é entre 6 e 7 horas no máximo. 8 horas já começa a ficar tarde. Eu adoro jantar esse horário. Eu já jantei, inclusive, obviamente, né? E aqui são 7h25 agora da noite. Então, são hábitos completamente diferentes, né? Me incomodava estar no Brasil e ficar jantando, às vezes, 9, 10 horas da noite. Gente, o que é isso? Eu já quero ir dormir, vou dormir com comida na barriga. Mas então, quando a gente entende a história, o contexto, de onde a pessoa veio, como é que ela foi criada, como é que ela vive, o que ela pensa, e qual é o medo dela, muitas vezes, em relação àquilo que está acontecendo, dependendo do conflito. Aí a gente começa a ter uma outra percepção. E isso é importante, não é fácil a gente conseguir lidar com isso. Acho que tem um monte de aluna tua e um monte de alunas minhas, as alunas da inteligência emocional, minha e da Brenda. Que bom que vocês estão aqui, tua parceira. E tem alunas tuas aí dando... Tem. A Eliane está aqui, um beijo. Acabei de responder um comentário dela lá no Instagram também. A Letícia está aqui. Lê, eu volto para o Brasil sim, mas eu não tenho data. Enquanto tiver essa situação toda no Brasil, infelizmente, eu não vou voltar. Eu tô louca para importar meu filho, né? Porque eu tô louca de saudade, mas eu não tenho ainda ideia de quando eu volto para o Brasil. A minha ideia, na verdade, é talvez aí final do ano que vem.
Tá, olha só, os alunos homens também, tá, Felipe? Desculpa, é que tu entrou bem no início, já tinha te chamado, já tinha te dado oi. Bem-vindo também, Felipe. Mas olha só, falou muito da questão, né, do conflito, enfim. Os alunos não vão deixar a gente mentir, tudo que a gente Não tá falando fiquem aqui, aqui. a gente ensina, né? Então, mas a gente também trabalha muito a técnica do interessante ponto de vista. Que é assim, ó, acontece alguma coisa punk, que alguém vem, às vezes as pessoas vêm do nada e te agridem, né? Então a gente pega, olha para essa pessoa e pensa com a gente, interessante ponto de vista. E às vezes até diz para a pessoa, interessante ponto de vista esse teu. E aí internamente, pessoal, a gente faz uma pergunta. O que há de certo neste contexto que eu não estou conseguindo ver? Porque quando a Milene fala, né, da gente poder ter empatia, da gente usar o sapato dos outros, enfim, é justamente isso, porque tem muita coisa que são imperceptíveis aos nossos olhos, mas que são visíveis aos olhos dos outros, e a gente sempre quer ter a razão, porque a gente foi criado para ter a razão. Né? Então, quem é que tá certo? Sou eu ou tu? E quando eu pergunto, e eu uso muito isso, porque assim, me alivia, sabe? Dizer, interessante ponto de vista, e aí eu me pergunto, o que tem de certo que eu não estou conseguindo ver? E aí a gente consegue, é outra técnica, né? Mas enfim, conseguir tentar buscar na percepção do outro. Se eu fosse americana, como seria, né? Se eu fosse japonesa, enfim, a gente começa então a se colocar no lugar do gestor. Talvez naquele lugar eu também estaria preocupada com o prazo que eu não entreguei. Eu me coloco no lugar do meu filho, que estava querendo brincar ao invés de fazer aula. Talvez não justifique a ação dele. Porém, no momento que eu me coloco no lugar do outro, ou que eu busco o que tem de certo que eu não estou conseguindo enxergar, é uma outra técnica também da gente poder trabalhar a empatia, da gente buscar o lugar do outro. Tem uma pergunta aqui para nós, deixa eu ver. Não. Não é pergunta. Não tem. Mas quem está... Estamos abertos a questionamentos. Sim, né, e até brincar aí com o Hugo, né? Que falou que vai ser uma live pesadíssima, mas leve. Quando tu começou a falar o teu currículo, ele disse, uau, uma live pesada, mas leve. Hugo, muito obrigada por estar aqui conosco. O Hugo sempre está contigo também, está comigo, gosto muito. Ai, adoro, Hugo, adoro. Aliás, o Hugo e a Patrícia, eu recebi um e-mail da Macrooffice, o Hugo e a Patrícia vão fazer um evento online, claro, né? Então, bem bacana, eu vou procurar prestigiar. E é exatamente isso, Helena, é exatamente isso, assim, não é um processo fácil, eu acho que isso é importante, né, a gente frisar, porque as pessoas dizem assim, mas é fácil porque elas estão falando, é fácil para elas, para mim é difícil, é fácil porque tu não tá no meu lugar. As pessoas, né, partem disso. Então, procurar perceber a intenção positiva sempre de cada situação. Então, isso é uma técnica fundamental. Eu gosto muito também da comunicação não violenta, que é outra técnica que ajuda nessas questões de conflito. Porque, na verdade, quando a pessoa tem uma dor, um conflito, ela está vivendo uma situação, ela precisa obrigatoriamente dar conta disso. Mas por que dar conta? Porque se ela não der conta disso, ela vai colocar para fora em algum momento nos relacionamentos dela. Ela vai estourar com alguém, ela vai explodir com alguém. E é importante que as pessoas também se respeitem e conheçam os seus valores. Isso não... assim, ó, eu lembro nas aulas, principalmente de Master Practitioner, que é um nível mais avançado de PNL, eu ficava indignada com as pessoas quando eu perguntava assim, vocês conhecem os seus valores, os valores de cada um de vocês? E às vezes até em palestra eu faço uma pesquisa mais ou menos para ter uma noção, né? Quem é que conhece exatamente os seus valores de vida? E pouquíssimas pessoas sabem disso. Então, por que é importante a gente conhecer os valores? Porque os valores é que pautam os nossos comportamentos. E a gente tem que observar através dos comportamentos. Porque é muito bonito dizer assim, o que é valor para mim? Família, amigos, saúde. Aí a pessoa não cultiva as amizades, a pessoa briga com a família e a pessoa come porcaria e não faz atividade física. Ou seja, ela está dizendo que aquilo ali de família, amigos e saúde é para agradar a Helena, é para agradar a Milene, é para agradar o João, o Pedro, mas de prático não tem nada. Então, para a gente começar a observar os nossos valores, a gente tem que olhar para aquilo que a gente faz.
Aquilo que a gente faz é aquilo que a gente dá importância. E esses são os nossos valores. Então, se eu dedico tempo para o meu trabalho, e aí vem toda a questão, e eu vejo muito aqui nos Estados Unidos, né? É um país capitalista, é a primeira economia mundial, a segunda é a China, mas os Estados Unidos está muito à frente da China e a China não vai passar tão cedo, porque é uma diferença abismal, e é um país em que aqui a economia não para. Eu estou na Flórida, a Flórida é um dos estados que não fechou, então a gente pode ir em qualquer lugar, está tudo funcionando, restaurante, lojas, supermercados, até bares, né, estão funcionando, desde que com máscaras, né, e é a única solicitação, a única exigência é o uso da máscara, mas as coisas estão funcionando. Então, a gente vê uma economia que não para, a gente vê um país que está sempre buscando isso. Tem o lado, né, o lado não tão bom, digamos assim, que é o próprio americano. Ele não é à toa que o americano não almoça, né? Ele come o hambúrguer, ele come o sanduíche ou ele come a pizza, justamente para que ele seja produtivo. Ele não para. Geralmente começa a trabalhar ali 8h30, 9 horas e para de trabalhar ali por 5, 6 horas sem parar. Até as reuniões, elas são regadas a sanduíche ou pizza, né? Não tem aquela coisa do nosso hábito. E isso traz consequência, como tudo na vida, né? Esse hábito, ele não é muito saudável, e por isso que a gente tem aqui uma população acima do peso massivamente, né? Exato. Mas, enfim, aquilo que a gente faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que tu fala. E é isso que tu vai trazer, Perfeito! né, através dos valores. Eu sou aquilo que eu pratico. Então, não tem como eu... Já vou te responder, tá, Rosângela, a questão da ansiedade. Não tem como eu dizer que, para mim, a questão de saúde é importante. Tá um pouquinho mais para cima, tá, a pergunta dela, se tu quer dar uma puxadinha. Uhum. Não Eu tô tem lendo como aqui. para mim que a alimentação Também. é saudável, se eu não tô me colocando. E a gente também vive um mundo muito fake, né? Em que a gente fala que as coisas são importantes, mas de verdade o teu comportamento é totalmente antagônico àquilo que tu está colocando. A questão da Rosângela é como que a gente pode trabalhar a ansiedade no mundo pandêmico. Vou começar e tu me ajuda no final, tá? Tá. Pessoal, sim, a ansiedade tá aí, ela é uma emoção que toma conta da gente. E uma das melhores formas da gente trabalhar com a ansiedade é a respiração. Tá? Então, a respiração, ela nos ajuda a gente baixar o nosso nível de ansiedade. Como a Milene falou antes, a gente entender o contexto, né? O que é meu dessa história, o que é outro. E tem uma questão que é o que eu tenho que aceitar disso tudo. A gente trabalha muito com o método CIA, que é, né, aquela bola de fora. O que está no meu controle? E que eu tenho autonomia para resolver. O que eu tenho que influenciar? Que é a bola do meio. Que eu vou influenciar outras pessoas, mas não necessariamente eu vou operacionalizar, eu vou resolver, porque a resolução está no nível anterior, no controle. E tem coisas que fogem da nossa alçada e que eu tenho que aceitar. A gente ensina muito isso também no treinamento, quando a gente se dá conta disso, o nosso nível de culpa baixa, porque eu não posso andar na rua sem máscara, por exemplo. Eu tenho que aceitar que eu estou no home office, eu tenho que aceitar que meus filhos estão em homeschooling. É isso. Então, o que dentro desse contexto de homeschooling, de máscara, não sei o que, eu posso controlar, eu devo controlar, influenciar e aceitar. Aí, a culpa e a ansiedade surgem quando eu deveria ter controlado algo e eu não controlei, eu deveria ter influenciado algo e eu não influenciei. Aí, ao invés dessa aceitação, que desce mais redondinho, ela passa a descer quadradinho. Porque eu não consegui fazer esses níveis e eu tenho culpa. Porque, poxa vida, eu devia ter controlado o negócio e não controlei. Eu devia ter influenciado a pessoa lá e não fiz. Então, quando a gente consegue se organizar, esse é um método super simples. Pode fazer num papel aqui, né, esses 3 círculos. E não só num problemão. Tomada de decisão do dia a dia. Vou apresentar um projeto, vou participar de uma entrevista. Tem muita gente que está desempregada. Vou participar de uma entrevista, não passei. O que eu devia ter controlado, o que eu devia ter influenciado e vou aceitar, mas para outra entrevista eu já vou de outra forma. Então, esses diálogos internos, esses papos da gente poder acessar a gente mesmo, porque a gente é o nosso melhor amigo, né? Então, a ansiedade,
ela vem dessa questão da gente não estar olhando o nosso presente. O presence é extremamente importante, e o presence é a soma, né, da presença com o sentimento. Aí eu vou trazendo um pouquinho de teoria 1. Então, que a gente tenha essa presença no aqui e agora. Porque a ansiedade, ela é muito fruto daquilo que eu estou prevendo que possa vir a acontecer. Imaginando, não, vou imaginar que eu vou ficar sem dinheiro, vou ficar imaginando que vou pegar a Covid, vou ficar imaginando que eu vou ser desempregado, enfim. Aí eu vou ficando ansiosa. O que neste presente, nesse aqui e nesse agora, eu posso fazer? Quando tu disseste, né? Eu fiz o curso com ele. Eu lutei para conseguir ter esse curso. É a gente buscar para nós a responsabilidade. Mas para o presente, gente. É no presente que a gente constrói o futuro. E o que eu tenho visto é essa expectativa gigante, que eu também tenho, né? De que acabe a pandemia, de que a gente volte a ter uma vida mais tranquila, no sentido de poder ir e vir, que estamos tolhidos disso, inclusive nossos filhotes. Mas e tu? Fala aí da ansiedade. Como é que a gente pode controlar a ansiedade aí no dia a dia? Bate-bola. Não, e exatamente. A primeira forma é a gente colocar o foco na respiração, né? Porque não tem como respirar no futuro e não tem como respirar no passado. A respiração, ela é no presente. É o presente que faz com que a gente, se conecte com o que eu preciso fazer agora. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu gosto muito, Helena, demais. E para vocês que estão aqui na live, eu sou apaixonada. Se não tivesse PNL na minha vida, eu iria ser totalmente, absolutamente uma estoica. A viver a filosofia estoica na minha mais na plenitude do mais forte, na mais forte intensidade. O que a filosofia estoica ela nos orienta? Basicamente duas coisas. Colocar o teu foco naquilo que você não tem, naquilo que você tem controle. E naquilo que você não tem controle, você aceitar do jeito que as coisas estão. Então, a gente tem controle sobre essa questão da pandemia e quando isso vai acabar? Não tenho a menor ideia de quando isso vai terminar. Então, eu não tenho controle sobre isso, portanto, eu não posso botar o meu foco aqui. Eu não posso botar o meu foco nessa questão. Eu preciso botar... Ai, o Gia tá aqui. Um beijo pra ti, Gia. Eu preciso colocar o foco naquilo que eu tenho controle. E aí eu vou dizer para você uma ferramenta do estoicismo, que quem usou foi o Marco Aurélio. Marco Aurélio foi o maior imperador de Roma. Ele imperou Roma por 18 anos e foi o que imperou Roma por mais tempo naquele mundo de barbárie. E a ferramenta dele para aliviar a ansiedade, ou, na verdade, planejar todos os ataques que ele ia fazer às terras vizinhas, era uma ferramenta chamada Premeditatum Malorum, que pressupõe o quê? Digamos que a gente vai dividir em 3 colunas, pegar uma folha de ofício na horizontal e dividir em 3 colunas. E listar ali o que é a minha ansiedade. Porque a ansiedade, na verdade, é um medo, né? Aquela ansiedade gostosa do tipo, eu vou encontrar alguém... Isso aí não é uma ansiedade negativa. Isso é uma expectativa. A gente não está falando de expectativa, a gente está falando de aquela ansiedade que tira o foco, como alguém comentou aqui. Aquela ansiedade que faz a gente comer mais, aquela ansiedade que faz a gente fazer coisas, desencadeia comportamentos que a gente não quer. Então, qual é o motivo da minha ansiedade? Primeira coisa é tomar essa consciência e colocar no papel. E assim, é uma coisa rápida que se faz. Não é uma técnica tão demorada que a pessoa vai gastar horas para fazer. Não, escreve lá no papel. Eu tô ansiosa em relação a X coisa que pode acontecer. A entrevista de emprego que eu tenho amanhã de manhã. Isso, eu estou ansiosa em relação à entrevista de emprego que eu tenho amanhã. Ok. O que pode acontecer de pior? O que pode acontecer de pior? Porque o nosso medo e a ansiedade toma conta justamente pelo pior que pode acontecer. E sempre existem possibilidades. Eu posso ser contratada na hora ou eu posso... O quê? O que de pior pode acontecer? Ninguém vai nos ofender numa entrevista de emprego. Então, o que de pior pode acontecer? De pior pode acontecer é a pessoa chegar para mim e dizer que eu não estou aprovada
não tô aprovada naquela entrevista. Ok, o que eu posso... Caso isso aconteça, aí vem duas... Nesse caso, vem duas possibilidades, né? Existe ainda alguma coisa que eu possa fazer antes para evitar isso? Que é aí entra a questão do preparo. Né? Aí entra a questão do preparo. Se a minha entrevista é amanhã, claro que pouca coisa eu posso fazer para evitar isso. Mas digamos que, ok, eu tenha me preparado razoavelmente, tenha feito meu tema de casa e ainda assim possa... Então, além disso, né? Não é só o preparo técnico, mas e muitas vezes nem é o preparo técnico, mas é o preparo emocional. Então, o que eu posso fazer? Eu posso levantar um pouco mais cedo, tomar um bom banho, fazer uma oração, fazer uma meditação e me preparar, tomar um bom café da manhã e ir para a entrevista de emprego. Ok? Então, é essa consciência do pré. Aí a pessoa se organiza melhor, ela bota o relógio para despertar com mais antecedência, ela vai para a cama mais cedo, sei lá eu o que ela vai fazer, vai inventar dentro da rotina dela e que possa levar ela num estado emocional de tranquilidade. Porque o que acontece? Quando a gente está num estado emocional alterado, de nervosismo, de ansiedade, a outra pessoa vai perceber. Não tem a menor dúvida. E o que a ansiedade, o nervosismo transmite? Insegurança. Insegurança significa falta de preparo. Falta de preparo. Então percebe que aí vem o motivo dessa live aqui, que é justamente porque que a gente tem inteligência emocional e inteligência emocional muda a vida. Inteligência emocional determina uma vida. Porque se eu vou para uma entrevista de trabalho insegura, com medo, por mais conhecimento que eu tenha, o estado emocional é que vai... Porque, gente, assim, ó, o estado emocional é o pai do comportamento. Eu queria entrar um pouco nisso, né? Porque os estados emocionais, eles têm uma energia mais alta e uma energia mais baixa. Então, eu entrar também extremamente eufórica na entrevista, que também não vai me ajudar, porque a euforia, ela nos tira o foco. A euforia, ela faz com que eu tenha um raciocínio tão rápido que eu não consiga nem concatenar a minha linguagem, porque é uma energia muito alta. A raiva também tem essa energia muito alta. Então, a gente precisa se dar conta em qual estado que eu tô e se essa energia ela é adequada. Em algumas situações, eu tô com uma energia mais baixa, sei lá, tô triste e eu preciso me intensificar. Temos método para isso, sim, vou fazer um exercício, vou correr, vou ver um filme. E tem outros momentos que eu preciso baixar. Mas eu quero aproveitar essa ideia só para te contar uma história que aconteceu comigo sobre entrevista. Eu tava... Na época do Terra, faz muito tempo, fui participar de um processo seletivo. Nossa, Helena! Do Terra. Aí eu não sabia que iam me chamar, eu fui trabalhar. E foi um dia que eu botei uma roupa assim, sabe? Qualquer uma vai. Fui. E aí eu tava voltando do almoço e uma headhunter me ligou: Helena, eu preciso te entrevistar hoje. E eu me olhava e falava com ela: hoje? Não dá para ser amanhã, às 8 da manhã? E ela dizia: não, porque amanhã, às 8 da manhã, eu tenho reunião com um cliente, eu preciso te entrevistar. E as entrevistas, né, pessoal, elas eram presenciais. Hoje está tudo online, mas não é. E aí eu me olhava e dizia assim: gente, eu tô tão inadequada para fazer entrevista para essa oportunidade com esse headhunter. E aí eu me olhava, não dava tempo para trocar de roupa. E aí eu fui para a entrevista. Tá? E alguém pode escutar essa história e achar: pô, Helena, que fútil, era a tua roupa que tu achou que não estava legal. Mas a questão da roupa alterou a minha condição do meu estado mental, tá? Do meu estado de humor. E eu cheguei lá com uma autoestima me sentindo inferior. Talvez outra pessoa não se sentisse, mas eu me senti. E fui péssima na entrevista. Né? Então, a gente traz para vocês exemplos pessoais para vocês verem como isso acontece. Não sei se eu tivesse vestida muito melhor, eu teria ido muito melhor. Acredito que sim, porque eu iria estar me sentindo mais dona da situação, eu ia estar me sentindo mais adequada para aquilo, coisa que eu não estava me sentindo. Então, é isso, é como a gente consegue coordenar. Talvez eu deveria ter passado numa loja, mas não passou na minha cabeça essa coisa. Eu digo: bom, vou. E porque eu queria participar da entrevista, aquilo era muito importante para mim e me toquei, né? E aí fui com uma crença, e vamos entrar lá no teu início, que tu começou a falar das crenças limitantes, né? Fui com uma crença limitante de que eu não estava em condições de dar conta daquilo nesse dia. E quantas vezes a gente tem um projeto bacana, mas a gente tem uma crença limitante que começou lá na infância,
né? Com alguém me dizendo que eu não era capaz, que apresentar trabalho na escola é feio, porque as pessoas têm vergonha de falar, né? Então eu vou ficando cada vez mais tímido, ou que eu tenho dificuldade de lidar com tal tipo de pessoa, então eu já acredito que, meu Deus do céu, se é uma pessoa que fala, eu já fico mais retraída, ou o oposto. Então essas crenças limitantes, elas realmente limitam o nosso desenvolvimento, limitam as nossas oportunidades e mais ainda, gente, elas são inconscientes. Né? Exato, elas são totalmente inconscientes, a gente não tem consciência delas. Até, eu não sei se o Jean tá aqui na live ainda, mas hoje ainda conversei com ele e a gente falou sobre isso. Falei para ele sobre isso, né? Que os nossos comportamentos, eles são automatizados porque os comportamentos, eles são baseados nas crenças que a gente tem. Eu vou fazer tudo aquilo que eu acredito que seja importante, aquilo que eu não acredito que seja importante, eu não faço, óbvio, né? E o que tu tá falando é interessante, Helena, porque assim, também, por exemplo, no teu caso, né, que tu estavas de roupa de ginástica, enfim, e você recebeu um convite de imediato, né, e não estava preparada para isso. Não estava. E aí que tá a questão da inteligência emocional, de tá tudo bem, porque, na verdade, foi de última hora, e até brincar com isso. Olha, eu topo tantos desafios que eu vim assim mesmo, e eu vim preparada assim mesmo, do jeito que eu tô, né? Então, assim, vai com as ferramentas e os recursos que você tem, ressignifica, né? Exatamente. E essa é a diferença. E, na verdade, as pessoas ficam sempre com aquele pensamento, né, Helena? Eu não tô pronta o suficiente, eu não sei o suficiente, eu não sei o que tá me faltando. Então, a gente tá sempre com crenças que tem algo que ainda falta, que a gente não tá bom o suficiente, não tá pronto o suficiente. A questão é que eu sempre tenho a seguinte pergunta, né? Quando que é bom o suficiente? Ou como é que a gente vai saber qual é o termômetro que mede quando a gente está suficiente ou não, ou com conhecimento suficiente ou não? E, na verdade, essa resposta nunca existe. Ela não vai existir nunca, porque a gente está aqui num constante aprendizado. Porque, gente, tu estava falando das coisas na minha cabeça. Porque assim, a gente tem que se dar conta que a perfeição, ela é divina. Ela não é humana. Então, exato. Quando tu te pergunta, né, o que é suficiente? E aí, quando a gente vai lá e conhece um pouco do Vale do Silício, com toda a inovação, eles buscam o erro. Eles trabalham com o MVP. Qual é o meu menor produto viável neste momento? Que não é a perfeição. E a cada vez a gente vai melhorando, cada vez a gente vai se organizando, cada vez a gente vai se preparando mais, né? As nossas palestras, a gente começa a palestra na versão 1 e a cada palestra a gente muda um slide, a gente ajusta uma coisinha, porque... Exato! Como dizia Carl Rogers, né? O ser humano é um eterno vir a ser. Então, a gente não precisa estar pronto, mas ter essa leveza de aceitar que amanhã eu vou estar melhor que hoje. Né? E essa tolerância com a gente, como é que tu vê isso? Eu acho que, enfim, é essencial para a felicidade. Essa parte da tolerância, que bom que tu falou isso, porque eu não queria deixar passar batido essa questão da tolerância com a gente. Tem que ter muito cuidado em relação a essa questão da autotolerância ou digamos assim, porque a gente tem, vamos falar de tendência. Qual é a nossa tendência? Nós nos cobrarmos muito, né? Então, assim, eu não sou boa o suficiente, eu não estudei o suficiente, eu preciso mais, mais e mais. Ok. Primeiro, qual é a intenção positiva disso? Uau, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando evoluir, eu sou uma pessoa que estou sempre buscando crescer. Legal, bacana, ótimo, que legal. Só que existe um limite para isso, né? Eu não sou robô e eu não posso sacrificar também outros valores, como saúde, como família, em prol daquilo que eu quero me desenvolver. Então, se eu tenho meu filho, e aí eu preciso conversar com ele, eu quero conversar com ele e ter essa troca com ele, mas eu fico abrindo mão do meu tempo com ele para estudar ou para me qualificar cada vez mais, eu estou prejudicando uma área da minha vida, né? Se eu não dou conta, se eu não dou bola para o meu relacionamento e eu sacrifico o meu relacionamento em função de trabalho,
eu vou ter problema nesse relacionamento. Isso é certo. Então, a gente ter a consciência de equilibrar as áreas da vida. Ok, a gente precisa ter essa consciência do equilíbrio das áreas da vida. Aí tem o outro lado, que é muitas vezes assim, mas eu já fiz tanto hoje, eu já... Ou quando a gente não tá legal, ou quando a gente tá desanimado, porque isso é uma coisa que sempre tem em qualquer trabalho. Eu tô desanimada, eu tô chateada, por N razões, por N motivos. E aí, qual é a nossa tendência? É de nos colocarmos numa posição de vítima e deixarmos coisas que são importantes de lado, até mesmo o desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? Assim, quando a gente se coloca naquele papel de mas hoje eu tô tão cansada, sabe? Hoje eu mereço. Pobre de mim. Pobre de mim. Eu tô tão cansada. Porque eu já fiz tanto, porque eu já trabalho tanto, porque eu já faço tanto disso, tanto daquilo. Então eu agora vou descansar, eu agora mereço, eu agora isso, eu agora aquilo. E aí a gente não produz o quanto poderíamos estar produzindo. E esse ciclo é um ciclo que se repete. Então eu não me acho boa o suficiente, porque inconscientemente eu sei que eu não estou fazendo coisas que eu deveria ter feito. E aí vem o processo da vitimização. Então, percebe que é um processo inconsciente. Eu fico muitas vezes com a mente ocupada com preocupações e diálogos internos do que propriamente fazendo coisas que me iriam levar ao crescimento. Eu não sei se está claro para esse raciocínio aqui para você. Mas eu queria te fazer o contrário, né? Eu trabalhei tanto hoje que eu mereço celebrar. É outra forma. Eu trabalhei tanto... Gente, eu vou dormir bem cedo. Eu trabalhei e eu vou sair do trabalho às 3 da tarde, porque a gente compete por quem trabalha mais, né? Se tu ficar até meia-noite, eu fico até certeza. Se tu ganhou 300 e-mails, eu ganhei 320. E a gente não compete pelo outro lado da saúde. E, gente, se custa a nossa saúde mental, tá caro. Tá? Se custa a nossa saúde mental, diz não. Ontem mesmo eu postei uma story disso, porque eu tive que dizer não para um projeto maravilhoso, que inclusive era de saúde mental, mas custava a minha saúde mental. Eu digo, não vale a pena. Ia ter grana, sim, ia ser maravilhoso, sim, mas não vale a pena a gente sacrificar a nossa saúde mental, por causa que depois é muito mais difícil recuperar, né? E aqui, a Juliana Amada está perguntando que ela precisa saber mais como trabalhar a tolerância, se a gente pode passar algumas dicas. Acho que a primeira é essa, né? Da gente poder se aceitar, saber que a gente não é perfeito, que tu vai errar, eu vou errar, a Mi vai errar. Enfim, a gente não ser tão exigente com a gente e te perguntar, eu fiz o meu melhor? Porque é o meu melhor, não é a minha perfeição. A perfeição tá do cara lá de cima. Se pra ti tu fez o teu melhor, talvez não seja o melhor para mim, não seja, mas foi o teu melhor. E eu acho que a gente, às vezes, sabe que não faz o nosso melhor. Aí a gente vem culpado. Aí Esse é quando a gente sabe que a gente não faz o nosso melhor. E aí eu falo do equilíbrio, né? Do equilíbrio de, ok, eu fiz o melhor que eu pude nesse momento, com os recursos que eu tenho. Mas amanhã eu posso fazer melhor. É se exigir, mas não se exigir tanto. É uma dosagem. Porque se eu não me exigir nada, amanhã eu vou ficar deitada dormindo. Zona de conforto. Vou assistir o Netflix, eu vou assistir seriado, como tem um monte de gente que passa a vida, né? Chega em casa do trabalho ou final de semana, passa vendo séries o tempo todo. Né? E ok, quando isso é bom para relaxar, eu gosto de assistir documentários e programas e seriados. Aliás, recomendo o This Is Us, que é uma série maravilhosa, né? Que tem aqui nos Estados Unidos eu vejo acho que na NBC, mas é no Amazon Prime. E é legal porque fala das relações e dos relacionamentos, né? E ali é uma série que aborda os aspectos, discriminação, preconceito, adoção, a questão do trabalho. Então é muito bacana. Então, Helena, é isso que eu penso, assim, a gente precisa nos exigir, mas tudo existe limite. Digamos assim, o caminho da felicidade é o caminho do meio. É o caminho do equilíbrio. É o caminho assim, de não ficar nos extremos, né? Não ficar me exigindo tanto, extremamente,
e não ficar me concedendo toda hora o direito de ficar descansando, porque pobrezinha de mim, eu sou um ser humano que faço muito. Sabe? É um equilíbrio, assim, entre, ó, meu Deus, e na verdade, essas duas posições, elas se somam, né? Então, assim, eu faço muito, então, pobre de mim, e por aí vai. Aqui a Lê tá perguntando, né? Eu tô bem bagunçada com as minhas rotinas de estudo por causa das crianças em casa, aula online deles, e isso me deixa muito angustiada. Querida, vou te contar que isso não é uma vantagem ou uma questão só tua, a gente tá. E aí tem uma questão que eu preciso contar para vocês, que eu acho que a Li deve passar pela mesma coisa que eu. Como a gente trabalha ensinando inteligência emocional, as pessoas nos rotulam como aquelas pessoas que nunca, né, vão ter um piti. E aí, o que eu quero te dizer é que a gente também está angustiada, mesmo trabalhando com inteligência emocional, mesmo dando aula, estudando muito sobre isso, porque tá difícil, né? Eu, assim, agora a aula do João, o João tem 5 anos, começa às 4 horas. Ele não consegue fazer a aula misturando farinha com água, com azeite, não sei o que, para fazer massinha. E ele precisa fazer porque ele precisa ter mais força para pegar a caneta e escrever. Então, a gente está preocupado assim, com isso. Né? Então, eu sei da responsabilidade que tem. Bom, qual é o meu limite? Qual é a prioridade? Em que momento que a gente... Assim, a gente tem piti, sim. A gente tem piti. E a gente também somos humanos, né, Lari? A gente é humana. E não queremos dar piti. Eu quero falar sobre isso, sobre a história do piti. Deixa eu só terminar a história aqui da aula. Então, acho que o que a gente tem que fazer com essa questão das aulas é, bom, o que eu vou ser responsável, até que horário eu vou, até que horário vai a criança. Tem um amigão meu que ele e a esposa estão se organizando em que de manhã um trabalha até tal horário e fica com o filho e o outro ao contrário, e eles estão conseguindo, eles têm essa possibilidade de um turno, um trabalha e o outro fica com o filho e vice-versa. Aqui em casa, eu tenho me alternado muito com meu marido, até ele tem participado mais das aulas do João, e tá tudo bem. Acho que não tem... Ai, mas como? Eu sou mãe e eu não vou estar participando do negócio, né? Dando aula. Ok, se ele está conseguindo e isso está dando prazer para ele, que ótimo. Então, contar com a nossa rede de apoio. A gente não precisa fazer tudo sozinho. Né? Então, de novo, com quem que tu pode equilibrar aí para que tu também possa ter tempo para os teus estudos? Porque a gente tem que ter o TPM, tempo para mim, dentro de toda a nossa vida. Tá? Senão a gente vai ficar cada vez mais angustiada. Aí tu não consegue nem estar na aula com teu filho, nem estudar quando tu precisa. Então, poder se organizar para que naquele momento tu esteja mais liberada. Enfim, e eu acho que assim, fazer acordos dentro de casa. É isso que eu, com uma filha de 10 anos, um filho de 5 anos e meu marido, a gente tem tentado se organizar. E tem dia que dá tudo errado. Tem dia que, bom, hoje o João não vai assistir aula porque eu tive que fazer uma reunião em cima da hora e é isso. E tá tudo bem, sabe? Amanhã a gente vai recuperar. Então, acho que quando a gente fala de tolerância, não é se vitimizar, não é ficar na zona de conforto, mas é aceitar que nem tudo sai como a gente quer. Bora, Mi, tá tudo contigo agora. Fala dos pedidos. Aqui, eu sou uma rainha de querer tomar conta de tudo, mesmo sem filhos. Marta, não faz isso. Não dá para fazer isso, Marta, porque, na verdade, esse é o nosso ego, né? Esse é o ego puro, tentando dizer assim, tentando provar para alguém que eu sou incrível, né? E dou conta do mundo e tem uma necessidade por trás de provar isso para alguém. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Helena, eu te confesso uma coisa, minha amiga. Eu tô numa situação muito vantajosa. Porque... Agora chegou o gato aqui. Porque, assim, o meu filho tá com 17 anos e tá com o pai no Brasil. Então, eu trabalho... Qual é o meu desafio? Né? Eu não tenho... Quem tem filho pequeno, como tu, né? E outras tantas mulheres em casa, eu sei, eu tenho acompanhado, eu tenho clientes, eu tenho alunas, eu faço... Nossa, eu conheço muitas mulheres que estão enfrentando esse desafio de estar em casa com filhos pequenos no homeschooling. E a situação não tá nada fácil. Mas é isso, cada família tem que encontrar o seu jeito, tem que fazer reuniões, acordos e dentro do possível respeitar isso. Mas eu não tenho essa vivência, eu não estou vivendo isso. Eu não tenho filho pequeno, eu trabalho em casa,
sozinha, eu tenho estrutura, eu tenho uma boa internet, eu tenho um bom computador, eu tenho equipamentos, eu tenho toda uma estrutura montada aqui para me dar o suporte para o meu trabalho. Ponto. Então a Milene não tem desafio. A vida Sim, dela é maravilhosa. a vida tá dela é tudo plena, redondo. maravilhosa e perfeita. Ela, não é bem aí uma assim. coisa que tu posta bastante, que eu adoro, ela corre todos os dias naquela paisagem maravilhosa, né? Com aquelas árvores, aquela rua maravilhosa, daqueles condomínios americanos. É tudo isso. E também tem Piti. O que tu deixa pra nós, então? Que teus filhos pequenos, que estão tudo encerrado de casa, não dá pra sair. O que tu deixa pra nós? Não, assim, ó, eu não, na verdade, eu não tenho piti. Eu não tenho piti. Eu vou confessar aqui para vocês, eu não tenho piti. Mas qual é o meu desafio e o que acontece comigo? Eu estou enfrentando um desafio muito grande de estar longe, porque eu sou geminiana, muito social, uma pessoa que é acostumadíssima a palestras e gente, e gente o tempo todo. E o que acontece? Eu estou sentindo muita, muita falta de contato com as pessoas que eu gosto. Isso envolve alunas, alunos. Não é só a família, não é assim aquela coisa da saudade da família, da saudade do churrasco dos domingos. Não é só isso. Isso também, mas isso, como eu acho que eu preparei muito a minha mente para isso, isso está mais administrável. O que mais eu estou sentindo falta mesmo é disso aqui que a gente está fazendo. Por mim, essa live a gente terminaria lá pela meia-noite. Tá boa, né? Eu também tô adorando. Então, assim, eu tô sentindo falta, Helena, porque eu passo o dia sozinha em casa. Eu almoço sozinha, eu tomo café da manhã muitas vezes sozinha, eu janto sozinha, eu trabalho aqui, ainda a Rosângela, minha parceira de trabalho, tá aqui. Então, assim, a gente troca, eu faço reuniões online. As lives, as reuniões online são o meu combustível para suprir a minha necessidade da falta de pessoas. E qual é a grande vantagem de ter a PNL ou de ter o autoconhecimento? Eu sei exatamente quando eu tô entrando nesse processo da falta. Porque, então assim, aí eu começo, e tem alguma coisa errada. E eu paro. Ontem, não, olha só, eu me exibi um pouquinho. Ontem eu tava na jacuzzi e eu fiz uma sessão de PNL comigo. Muito bom. E aí tu teve piti. Não, gente, assim, ó, cortar os pulsos, né? Não, né? Não, não foi piti, não foi piti. Aí eu disse assim, tá. Aí eu imaginei dissociação, programação neurolinguística. Eu estava sentada, me imaginei ali, a segunda pessoa, me imaginei sentada bem na minha frente e comecei a conversar comigo. E ok, o que eu posso fazer para resolver isso? Então eu estou criando estratégias. Eu achei uma palestra que vai ter aqui de uma brasileira, menina, semana que vem. Pois é, em português? Em português! Porque assim, eu não é questão de... É a necessidade de estar com brasileiro. Sim. Sabe? Não é a necessidade de ver americano. Porque tá, tudo bem, eu vou num café, eu vou num lugar, eu vou no supermercado, eu vou pra lá e pra cá e converso com o americano. Mas eu tô sentindo falta de ter alguém pra trocar assim, que nem a gente tá tendo agora. Aí achei uma palestra presencial que vai ter sobre o sistema americano, que o meu filho vai estudar aqui. Então, é um assunto que me interessa. É com um grupo só de brasileiros. Palestra presencial, olha isso. Vai fazer um monte de amizade, ó, coisa fazer boa. Conhecer um monte de gente. E aí, é legal, tem uma comunidade brasileira forte aqui em Orlando, né? Que se apoia, que dá dicas. Então, eu tô super feliz. E aí, no domingo, eu vou para Miami, vou ficar uma semana na casa de uma amiga que trabalha com marketing digital também e tá trabalhando de casa então vai ser legal, sabe? Ter essa possibilidade do sair, do deslocamento, de fazer. Então, assim, isso é importante. Ok, tem algo que não tá me fazendo bem, por exemplo, como foi o fato de eu estar me sentindo sozinha, eu estar me sentindo com essa falta de gente. Ok, o que eu posso fazer para resolver isso? Eu fui para a internet, eu fui fazer contato. Olha, tu pode me colocar num grupo de brasileiros, de brasileiras, de WhatsApp, e assim a gente vai criando soluções para os desafios que a gente tem. Desafio vai ter sempre. A corrida é uma das formas de eu extravasar a minha energia. E na tua fala tem uma coisa que eu quero chamar a atenção.
o quanto tu lida bem com a prosperidade. Tu me fala, vou me exibir um pouco. Mas eu estava na minha jacuzzi aqui em Orlando. Né? Que coisa boa a gente também poder falar de prosperidade. Que coisa boa a gente também poder dizer, olha, né? Quando eu voltei de Harvard, que eu estava fazendo curso de negociação, e eu falei do curso, que foi, como é que não foi, que depois eu fui para Nova York, um amigo meu disse assim, Helena, que legal que tu traz isso na tua palestra, porque talvez se fosse outra pessoa eu ia ficar com vergonha. Não, é isso, a gente tem que, sim, que bom que tem a jacuzzi, que bom que tu te permite. E com isso, tem uma crença que a gente muitas vezes desenvolve, que é o contrário, né? Quando que eu aprendi que não é bom a gente falar que tá legal? Uhum, uhum. Porque é mais reconhecido quando a gente fala que tá mal do que assim, poxa vida, fiz algo e tô super feliz. Tem a metodologia do Purple Calm, aí a Marta deve saber, porque ela é da área de marketing, que ela fala, né, como que a gente pode ser notada no meio da multidão, é a vaca roxa. E uma das coisas que a gente tem que se questionar é quando na minha vida eu aprendi que ser notável era ruim. Uhum. Né? Porque para eu ser notado no meio da multidão, eu preciso fazer coisas notáveis. O que são coisas notáveis? São coisas que saem da curva. A gente não está falando de qualidade, a gente está falando de surpreender o outro lado. Né? Exatamente. Então, quando tu traz tudo isso, tu nos surpreende e eu adoro. Camila, que bom que tu está aqui também. Bora. Ai, que legal, Helena, muito bom. E é isso, assim, né? É entender que os desafios fazem parte, é entender que sim, a gente tem que se permitir também, é entender que a gente pode. E eu tava justamente, e eu fui para Jacuzzi ontem, bem na hora que eu tava vivendo, assim, sabe, essa coisa. Puxa vida, mas que falta que eu tô sentindo de estar com pessoas, de estar com brasileiros, de criar alguma coisa. E aí eu fui, e aí. Isso é uma coisa. Aí eu vou também, assim, justificar essa minha paixão pela PNL, porque eu uso as técnicas que eu ensino, sabe? Eu uso. Às vezes dá até preguiça, né? Às vezes dá aquela vontadezinha de ficar assim, ai, que preguiça, né? Não, mas vamos lá. Vai para uma posição, vai para uma poltrona. Porque assim, eu adoro quando eu vou para quando eu faço constelação, ou quando eu faço, né, quando eu vou buscar alguma técnica que eu estou precisando de algum atendimento. Eu adoro, fico contando as horas. As minhas clientes assim, Lene, eu adoro fazer atendimento contigo, porque é tão bom. Aí a hipnose funciona legal, tá funcionando online. Então é tão bom quando a gente vai para um processo que a gente se entrega para uma evolução. Por que a gente não vai fazer isso com a gente, né? Então, essa é uma das grandes vantagens, assim, até indico para as pessoas, né? Olha, faz a PNL, porque assim tu vai até aprender para ti as técnicas. Tu vai estar num domingo que vai ter algum desafio acontecendo, daqui a pouco de relacionamento, vai lá pro curso, acessa o curso online, tem uma técnica lá que tu pode fazer na hora, né? Não precisa marcar uma terapia, não precisa marcar um terapeuta. Até pode e deve, mas para aquele momento tu tem um socorro imediato, né? Tu tem um respaldo ali. Enfim. Que tanto a PNL tem muita ferramenta, a inteligência emocional tem muita ferramenta. E, gente, essas são algumas teorias que tem ferramenta, mas tem outras tantas. E acho que a gente tem muitas. Que, né, buscar aí que a gente, poxa vida, quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta que tem mais coisa para aprender, mas que a gente vai embora dessa vida sem aprender tudo. Tá? A gente vai embora dessa vida tendo frustrado pessoas, a gente vai embora dessa vida se frustrando com algumas pessoas também, mas a gente tem que ir embora dessa vida, eu acho que leve, né? Com tudo que a gente entregou, com tudo que a gente fez. Então, acho que tirar essas culpas aí que nos deixam pesadas, que nos deixam com mais dificuldade. Que bom estar recebendo esses feeds de vocês, obrigada. A gente fica super feliz, né? Porque a gente se preparou, a gente se combinou como é que ia ser, mas a gente não se falou pelo telefone, a gente deixou fluir. Isso é outra coisa, né? Quando eu fazia as lives, eu sempre tava com a pauta. E aí eu tenho me permitido deixar fluir, né? Porque tu confia em mim, eu confio em ti, a gente tá aqui pra somar uma com a outra, é tão mais gostoso. É verdade, deixar fluir, porque é para ser leve, para ser divertido, né? Eu sempre digo assim, eu acho que é um momento de visita, sabe aquela coisa de antigamente que a gente recebia visita em casa e ficava naquele momento. Hoje isso não existe mais, né? Há muitos anos. Então é esse bate-papo, cada um na sua casa, né? Cada um no seu ambiente, talvez fazendo outras coisas meio juntos, o telefone meio por ali.
pendurado em algum lugar e a pessoa fazendo outra coisa, esquentando uma comida, arrumando alguma coisa. Então é muito legal. É muito bacana. Te agradeço muito pelo convite, Helena. Muito. E para quem está aqui, fica o convite de acessar ali na minha bio. Tem cursos para quem quiser, né, entender um pouco mais e fico à disposição de contatos. Quem está aqui, segue a Helena. Adoro o teu conteúdo. Então é sempre assim esse desenvolvimento, né, que a gente está na busca e ajudando pessoas também que estão na mesma busca que a gente. É isso aí, e eu acho que tem outra lição aqui, a gente não se vê como concorrente, a gente se vê como parceira, né? Eu acho que isso é demais também, porque ela podia ter, eu convidei ela, tá? Eu não vou fazer com essa guria que eu não sei. Não, a gente tá aqui, a gente tá aprendendo, aprendi um monte de coisa contigo, meu caderninho já tá cheio. Ai, que depois... legal! É isso, é exatamente isso, porque eu tenho uma crença, o mundo precisa de ti, precisa de mim, precisa de quem está aqui na live. As pessoas têm aqui, por exemplo, o Marcelo aqui, ó. O Marcelo que está aqui, Milene, tu é show. O Marcelo tem um trabalho de ajudar as pessoas a enriquecerem. Esse cara não pode faltar no mundo, sabe? Que ele trabalha com investimentos e tal, eu invisto, né, meu dinheiro com ele. Então, até quem tá aqui, recomendo, inclusive, chama ele no Instagram aqui e vê como é que funciona. Ele vai explicar bem direitinho como é que funciona essa parte de investimento. Então, eu acho que, assim, cada pessoa disposta a contribuir para que o mundo seja melhor tem um papel fundamental. Então, a Helena tem o universo dela, o mundo dela, e quem está comigo pode ir para a Helena, quem está na Helena pode vir para mim, que as coisas se somam. Eu, por exemplo, eu fiz 7 cursos de programação neurolinguística no Brasil. 7 formações. Aí tem gente que diz assim, eu não sei se eu vou fazer com a Milene ou com o João, ou sei lá o que. Faz com a Milene e faz com o João. Porque tu vai ter 2 perspectivas diferentes. É a mesma coisa assim, eu não sei se eu vou conhecer Floripa ou se eu vou para o Rio de Janeiro. Vai para Floripa e vai para o Rio de Janeiro. São cidades completamente diferentes. Sabe que é o paradigma da abundância, né? É a gente incluir o E na nossa vida e não o OU. O OU é o paradigma da escassez e não precisa ter o paradigma da escassez no conhecimento. A gente pode sim trabalhar com abundância, com conexão, com troca. Tu aí em Orlando, na tua jacuzzi, quando eu for para aí, vou te visitar, eu vou caminhar contigo e a gente vai fazer selfie juntas, assim, ó. Selfie juntas, tomando espumante na jacuzzi. Isso. Ai, meu Deus do céu! Tudo de bom. Então, pessoal, brigadão. A gente está com a nossa formação de inteligência emocional aberta para o segundo semestre. Desse semestre já está em andamento, tem bastante gente aqui. Também em junho tem o curso de ferramentas para gestores e business partners, tem também a formação de BP, tem o Liderança Inspiradora que começa agora em maio, estou errando mesmo, em maio. Gente, está tudo lá no meu link da bio, assim como as questões todas da Milene também estão na bio dela. Fora que a gente também responde direct, conversa, enfim, ela é super extrovertida e comunicativa. E responde, acho que isso é legal, né? Porque respondo. Ai, não, pelo amor de Deus. E olha, tem um monte de gente no Instagram que diz que responde. E aí tu vai lá e manda um direct, a pessoa nunca na vida te responde, coisa nenhuma. E ela responde, eu também respondo, acho que é bacana, sabe? A gente gosta. Mas agora que ela falou que ela tá carente de brasileiro, vamos aproveitar essa carência. Tô carente. Pode mandar mensagem que eu respondo. Queridona, muito obrigada pela oportunidade de estar contigo. Acho que tu foi assim, ó, extremamente generosa com quem esteve conosco. A live vai estar gravada para vocês poderem acessar depois. Aos meus alunos, os alunos da Mi, que bom que vocês estiveram conosco, só nas formações e agora também para a gente continuar juntinho. Mi, te despede do pessoal também. Tá bom, então um beijo para quem tá aqui, para quem ficou até o final, para quem entrou depois também, não tem problema. Ali eu respondo e dou um monte de não é dica, sim, mas eu acho que eu procuro contribuir da forma que eu posso. Então, deixa que eu vou mandar mais ainda o Marcelo. A gente fala direto, eu e o Marcelo. Então, agradeço muito a presença, espero que tenham aproveitado o conteúdo. Lá na minha bio aqui do Instagram tem vários, tem e-book também gratuito, que é só entrar lá e baixar. Tem o controle das emoções. Nós baixei o controle das emoções. É um curso de controle emocional, né? Seja ansiedade, raiva, tristeza. É um curso de controle emocional por 12 vezes de R$19. Então, assim, é muito barato. Não tem desculpa, assim, não, porque é caro.
Cara, uma vez por mês tu pagar 19 pila para tu ter acesso a um monte de técnica e ferramenta, cara. Ninguém vai ficar mais pobre, né? Não vai ficar pobre. Ao contrário, quanto mais a gente investe na gente, mais a gente recebe. Sim, eu já investi mais de 300 mil reais fácil em desenvolvimento humano. Fácil. E não me arrependo de um centavo que eu investi, porque sempre aprendo. Então, muito obrigada, queridona. Vamos fazer mais live, com certeza. Vamos, eu curti esse negócio. A gente vai se... Eu gostei. Vamos pensar aí, vamos trocar o WhatsApp que a gente responde uma para outra. Exato. E combinar. Tá bom? Beijão pra ti. Beijão. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.